Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez no programa Teologia Viva, refletindo sobre a fundamentação bíblica para a evangelização. No episódio de hoje, falaremos sobre a fundamentação bíblica para as mensagens pregadas por Jesus. Você é o nosso convidado especial. Apresentar um princípio norteador que possa servir como embasamento bíblico para aqueles que desejam pregar a mensagem das boas novas não é uma tarefa fácil. Todavia, quando voltamos às Escrituras Sagradas, principal fonte histórica e teológica, que registra a vida e a obra de Jesus, encontramos em sua pessoa as atividades ideais de um verdadeiro anunciador do Evangelho. Percebemos por tais registros que as mensagens pregadas por ele não foram baseadas em argumentos meramente filosóficos. Do mesmo modo, entendemos que essas mensagens não resultaram de articulações políticas e nem tampouco eram decorrentes das especulações ou conjecturas humanas. O próprio Jesus ensinou aos seus discípulos o fundamento bíblico para a pregação do Evangelho, ao dizer: vocês devem pesquisar continuamente, analisando e examinando as Escrituras, porque vocês acreditam ter nelas, nas Escrituras Sagradas, a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João, capítulo 5, versículo 39. Vejamos, portanto, que a fundamentação bíblica foi a base que alicerçou a mensagem anunciada por Jesus. No cumprimento do seu ministério terreno, Jesus não se eximiu da responsabilidade de anunciar a mensagem do Evangelho baseado nas Escrituras Sagradas. Por isso, ele se tornou paradigma para todos os seus discípulos mais próximos, como também para as demais gerações de cristãos que, posteriormente, viriam anunciar esse Evangelho. Consequentemente, o Espírito Santo inspirou de forma proposital os escritores sagrados, a fim de que eles registrassem as características indispensáveis a todos aqueles que proclamariam a mensagem de salvação para toda a humanidade, após receberem de Cristo a grande comissão. O princípio escriturístico estabelecido por Jesus para a pregação da mensagem salvífica à humanidade era algo tão patente em seu ministério que tudo o que ele fazia e ensinava era através do uso da palavra de Deus. E por isso, ele advertiu os seus ouvintes, dizendo: o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus, capítulo de número 22 e o verso de número 29. Essa verdade exposta por Jesus nos conduz à máxima que reverbera: não pode haver evangelização sem evangelho. Isto quer dizer que é inconcebível pregar a mensagem evangelística sem a imprescindível e indeclinável fundamentação bíblica. Destacaremos algumas situações relatadas nos evangelhos que confirmam a forma que o mestre anunciava a mensagem das boas novas, fundamentando-as nas Escrituras Sagradas. Portanto, vejamos: fundamentação bíblica na pregação de Jesus segundo o evangelista Mateus. Está registrado no Evangelho de Jesus conforme Mateus que, em certo momento do seu ministério, um jovem rico e habilidoso com a prática religiosa desejou ver o mestre. Por isso, ele pôs-se a correr pelo caminho e, ao encontrá-lo, ajoelhou-se diante dele e fez-lhe uma pergunta sapiencial: o que devo praticar de bom para conseguir a vida eterna? Isto está em Mateus, capítulo de número 19 e o verso de número 16. Apesar de ter muitos bens materiais
esse tipo de pergunta não somente envolveu os anseios daquele jovem anônimo em um tempo específico da história, mas a natureza desse questionamento alcança o âmago do ser humano em todas as épocas, em todos os lugares e debaixo de qualquer condição. Por isso, Jesus, ao responder àquela intrigante questão, não construiu o seu argumento fundamentado em situações pontuais ou temporais. Pelo contrário, Jesus não hesitou em orientar aquele jovem exclusivamente pelas Escrituras Sagradas. Dessa forma, ele propôs reflexões pessoais e espirituais que alcançariam e confrontariam indelevelmente as partes mais profundas e íntimas da essência do ser humano. Então, aprendamos aqui um princípio bíblico com Mateus. É importante salientar que a genuína pregação do Evangelho é diametralmente fundamentada pelas Escrituras Sagradas. A Bíblia é categórica ao registrar que Jesus não cedeu às pressões de sua época, pois até mesmo os falsos líderes religiosos e os incrédulos que faziam parte de uma geração perversa e distante de Deus pediam-lhe sinais para que a sua mensagem fosse creditada como tendo respaldo. No entanto, o mestre foi incisivo ao afirmar-lhes que o sinal de sua mensagem seria abalizado no testemunho do profeta Jonas. E por que Jonas? Porque Jesus queria ensinar-lhe que aquela geração e a geração dos evangelizadores, os quais viriam posteriormente, que a mensagem do Evangelho não é construída em hipótese ou especulações ou em imaginações. Essa mensagem não cede às pressões das religiões, não segue as pautas sociais, nem se baseia em concessões e conceitos imediatistas, mas é fundamentalmente alicerçada pela palavra de Deus. Através do Evangelho que foi registrado por Mateus, vemos que os sinais sobre a pessoa de Cristo foram indelevelmente narrados, tendo por base as Escrituras Sagradas. Por isso, vejamos alguns desses sinais cumpridos em Jesus. O sinal de seu nascimento como a semente de uma mulher, a sua descendência oriunda de Abraão, a sua descendência oriunda de Davi. O Messias tem o sinal como Filho de Deus. Ele cresceu na cidade de Nazaré. O Espírito Santo de Deus repousou sobre ele. Jesus ministrou o Evangelho na Galileia. Jesus curou os enfermos. Jesus entregou dons aos homens. Jesus falou em parábolas. Jesus cumpriu em si o ministério de profeta. Os líderes religiosos conspiraram contra ele. Jesus sofreu prisão e foi atormentado. Jesus foi açoitado. Jesus foi oprimido e afligido. Jesus clamou por Deus. Jesus foi morto. Jesus foi sepultado no túmulo de um rico. Jesus ressuscitou. Jesus foi exaltado por Deus com poder e glória. Esse legado estabelecido por Jesus e registrado por Mateus foi tão amplamente compreendido e assimilado pelos discípulos que até mesmo o apóstolo Paulo, sendo inserido posteriormente ao seio da igreja, absolveu esse princípio escriturístico. Por isso, quando ele esteve diante de uma sociedade pluralista e supersticiosa, como Corinto, disse: os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 22 e 23. Todavia, é necessário entender que o Cristo crucificado não foi proclamado segundo a base dos argumentos meramente científicos, os quais, apesar de Paulo ter acesso, não fez uso dele.
Isto é, a mensagem da cruz não foi baseada no escopo da sabedoria grega, nem tampouco foi alicerçada pelo imaginário supersticioso da mitologia, mas a mensagem do Cristo crucificado foi anunciada conforme as Escrituras Sagradas. Vejamos então a fundamentação bíblica na pregação de Jesus segundo o evangelista Marcos. Nos escritos do Evangelho de Jesus conforme Marcos, temos a informação de que quando o Messias esteve nos territórios de Tiro e de Sidom, ele, como pregador, vivenciou uma experiência evangelística de cunho transcultural, digna de destaque diante de tantas outras experiências, pois uma mulher grega, Cirofenícia de nação, foi ao encontro dele à procura de um milagre. O Senhor, porém, antes de atender o pedido daquela mulher, fê-la entender pelas Escrituras Sagradas de que ele havia sido enviado ao povo de Israel. Ela, no entanto, ao ouvir aquela instrução, atentou para a desenvoltura do seu ministério e não contestou as bênçãos que eram destinadas ao povo escolhido por Deus, nem tampouco invejou a prioridade que foi dada por promessa a eles. Pois ela percebeu que a mensagem que Jesus trouxe não era baseada em um discurso preconceituoso e nem tampouco um discurso segregacionista. Por isso, ao ser movida pela fé através da pregação da palavra de Deus, ela transcendeu todos os obstáculos e conquistou o que precisava. Entretanto, o que nos chama a atenção nesse episódio é que, mesmo lidando com uma estrangeira, Jesus não alterou o método e nem o conteúdo do seu discurso. Ele continuou apresentando a palavra de Deus como bússola reguladora de todas as ações e palavras. E é justamente isso o que fundamenta a mensagem das Boas Novas, pois ela vai além do contexto cultural judaico, onde Jesus nasceu, e não se transculturaliza aos moldes gregos, de onde essa mulher teve a sua origem. Mas, sendo as Escrituras Sagradas de procedência divina, ela ocupa uma função supracultural, ou seja, as Escrituras Sagradas têm uma abrangência acima de todas as culturas. Consequentemente, a plataforma estabelecida por Jesus fez com que essa mulher se submetesse e obedecesse às instruções dele, pois elas foram baseadas na palavra de Deus. Portanto, aprendamos então um princípio bíblico com Marcos. Quando o princípio escriturístico para a pregação do Evangelho é estabelecido, os anunciantes e os ouvintes são beneficiados pela natureza desse princípio, pois, além de encontrar um padrão que transcende as barreiras e as diversas nuances culturais das civilizações, esses evangelizadores e os evangelizados também são revestidos de um robusto respaldo bíblico que os auxilia na apresentação e compreensão da mensagem de salvação. Por ensinar e pregar o Evangelho do Reino de Deus baseado nas Escrituras Sagradas, Jesus foi movido de íntima compaixão pelas multidões, de forma indistinta e incondicional, isto é, íntima compaixão, pois o sentimento que movia a sua entrega e o seu discurso não era um sentimento fragmentado, parcial, relativo quanto às pessoas. Pelo contrário, era um sentimento absoluto, total e pleno, forma indistinta, pois ele não fazia acepção de pessoas, segregando-as ou selecionando-as, mas tratava a todos com dignidade, respeito e valor, forma incondicional.
pois ele é o agente ativo e a manifestação irrefutável do amor de Deus para com a humanidade. Essas eram algumas virtudes que moviam o nosso Mestre, Senhor e Salvador. Ele não negociava a exposição integral da palavra de Deus. Por isso, Marcos registrou e todos ficavam maravilhados com o seu ensino, pois lhes ministrava como alguém que possui autoridade e não como os mestres da lei. Vejamos então a fundamentação bíblica na pregação de Jesus segundo o evangelista Lucas. Através dos registros apresentados no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, fica fácil de entender que quando Jesus chegou à sinagoga localizada em Nazaré, terra em que fora criado, ele levantou-se para ler e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Isso está em Lucas, capítulo de número 4, versículos 16 e 17. É importante destacar o que Lucas registra, pois Jesus não escolheu o livro a ser lido. Pelo contrário, ele recebeu o livro que deveria ler naquela ocasião. Após a leitura, Jesus informou aos presentes que aquela profecia estava se cumprindo cabalmente em sua pessoa. Ele não hesitou diante dos seus opositores e daqueles que não acreditavam na sua real e divina vocação, mas continuou a pregação naquela ocasião, citando as Escrituras Sagradas. Mesmo estando num ambiente religioso caracterizado por muitas hostilidades, Jesus anunciou as boas novas e de nenhuma forma pôde ser acusado de intolerância religiosa ou de promover um discurso de ódio contra os líderes e integrantes da religião judaica. Pelo contrário, ele mostrou através das Escrituras Sagradas que o médico vem em socorro dos enfermos. Vejamos então um princípio bíblico que podemos aprender com Lucas. No ministério exercido por Jesus, a fundamentação bíblica foi a condição imperativa que ele mesmo aplicou para pregar a mensagem do Evangelho. É indispensável entender que, desde a tenra idade, Jesus esteve envolvido com a palavra de Deus. Lucas nos informa que, aos 12 anos, ele foi encontrado no templo inquirindo os doutores da lei. No entanto, destacamos que isso não aconteceu de forma desrespeitosa ou vulgar. Jesus mesmo, sendo ainda jovem em sua idade, abordou aqueles doutores de forma honrosa e harmoniosa, pois ele tinha interesse de experimentar, de falar e de refletir sobre assuntos referentes ao Pai. E isso ele só poderia fazer através das Escrituras Sagradas. Portanto, nos registros do evangelista Lucas, é frequente a expressão usada por Jesus: está escrito. Assim, ele fez a multidão entender que os mandamentos, as revelações e as orientações de Deus estão patentes, expostas e fixadas diante de todos os homens, tornando-os inexcusáveis diante dele. Por isso, Jesus pregava a mensagem de salvação baseado num princípio que não se altera por homens e nem por circunstâncias. Com essa postura bíblica, ele apresentou aos seus ouvintes a referência de tudo o que ele falava e fazia. Ao confrontar Satanás, Jesus disse: está escrito. Ao revelar a sua identidade e missão, Jesus disse: está escrito. Ao testemunhar de João Batista, Jesus disse: está escrito. Ao jovem rico, Jesus perguntou: o que está escrito?
Ao falar da sua vocação aos seus discípulos, Jesus disse: está escrito. Ao censurar as práticas dos religiosos, Jesus disse: está escrito. Na hora de refutar os seus opositores, Jesus questionou: o que está escrito? Ao instruir seus discípulos, Jesus disse-lhes: estão escritas. Quando foi traído, Jesus disse: está escrito. Ao esclarecer a sua ressurreição, Jesus disse: está escrito. Estes 10 exemplos expostos apontam para um breve extrato bíblico que nos traz a compreensão de como Jesus exerceu a sua atividade evangelística, pois a sua mensagem era consciente e equilibrada, porém temperada de amor, compreensão e misericórdia. Vejamos então a fundamentação bíblica na pregação de Jesus, segundo o evangelista João. Através do evangelho de Jesus registrado por João, vemos que o encontro de Jesus com uma mulher samaritana foi historiado de forma única e especial. Essa mulher anônima sofria com preconceitos do tipo social, racial e religioso. Isto é, preconceito social, pois a condição de ser mulher naquele período resultava em desprezo por parte de muitas pessoas daquela sociedade. O rabino Eliezer, contemporâneo de Jesus, dizia que era melhor queimar a lei santa do que entregá-la a uma mulher. Preconceito racial, por questões históricas, havia um conflito étnico-cultural entre os judeus e samaritanos, de forma que a própria mulher samaritana questionou a Jesus o fato dele ser judeu e estar pedindo-lhe água, sendo ela samaritana. Preconceito religioso, além das mulheres terem um lugar separado no templo ou na sinagoga, os samaritanos reivindicavam o direito de adorar a Deus no Monte Gerizim. Isso gerava um ponto de tensão entre esses dois povos, pois os judeus alegavam que a adoração deveria ocorrer em Jerusalém, no templo. Todavia, mesmo diante de uma situação marcada por diferentes níveis de preconceito, essa mulher foi alcançada pelo Salvador quando ele apresentou-lhe o dom de Deus. O entendimento dela foi esclarecido pela mensagem das boas novas, pois o conteúdo da pregação estava fundamentado nas Escrituras Sagradas. A palavra de Deus alimentou e trouxe discernimento espiritual ao seu entendimento. É justamente isso que a exposição da palavra de Deus propõe ser: luz, martelo, alimento, espada. Essa atitude do mestre despertou naquela mulher a percepção de que ele, no caso Jesus, era profeta. Quando as Escrituras Sagradas são tomadas por fundamento para a exposição do Evangelho, um alvoroço acontece no meio da multidão. O povo é impactado pela pregação e vidas desejam ouvir as boas novas de salvação. Foi isso o que aconteceu no povoado de Sicar, em Samaria, e ainda hoje acontece em vários lugares. Portanto, aprendamos aqui um princípio bíblico com João. Semelhantemente ao que ocorreu com aquela mulher, o evangelista João registra que, em outra ocasião, muitas pessoas seguiram a Jesus por causa dos sinais miraculosos e curas que ele operou. Uns até o reconheceram como o profeta. No meio daquela grande multidão, infelizmente foram identificados pessoas oportunistas, incrédulas, murmuradoras e desviadas.
No entanto, havia um grupo que priorizava a mensagem bíblica do Evangelho. Entre esses estava Pedro, que indagou: para quem iremos nós? Tu tens as palavras isto é, a mensagem viva que alcança a nossa cognição e amplia o nosso entendimento para a vida eterna. João capítulo 6 e o versículo 68. Esse grupo específico seguia a Jesus por causa da palavra de Deus que ele pregava. Assim como ocorreu no ministério terreno de Cristo, muitos em nossos dias, durante a transmissão do Evangelho, irão aderir à palavra de Deus e outros, porém, não terão interesses de ouvir esta mensagem. Todavia, devemos ser firmes no compromisso de anunciar as boas novas de forma incondicional, pois, de tal modo como Pedro se posicionou em submissão à palavra de Deus, os moradores de Sicar também fizeram e declararam à mulher samaritana: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que Ele é, de fato, o Salvador do mundo. João capítulo 4, versículo 42. O que foi que eles ouviram? É simples responder. Eles ouviram a inefável, inerrante, inconfundível, inalterável, incomparável mensagem bíblica do Evangelho da salvação. Os registros do Evangelho de Jesus Cristo são suficientemente eloquentes por si só para nos convencer de que as palavras, os ensinos e as pregações do nosso Senhor eram baseados exclusivamente nas Escrituras Sagradas. Durante a história da igreja, homens e mulheres fiéis se destacaram e desenvolveram um comportamento notável por basearem as suas pregações na palavra de Deus. Por isso, essa mensagem chegou até nós de forma íntegra. A nossa geração tem a responsabilidade de preservar e de conduzir esse princípio para gerações posteriores, tal como fez o nosso Mestre.